Meus irmãos, eu estou muito contente de estar aqui com vocês. Já fui muito abençoado nesse culto através dos louvores, através do coral. Estava ali na frente do soprano, recebi uma porrada do soprano, mas é bom, viu? Glória a Deus pela vida de vocês. Que o Senhor continue abençoando, sustentando essa querida igreja. E eu recebi com muita alegria esse convite. E é muito bom poder fazer parte da história dessa igreja através dessa comemoração. Quero convidar vocês a abrirem suas Bíblias na carta de Pedro, a primeira delas, 1 Pedro, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 9 ao 12. 1 Pedro 2, do 9 ao 12. A minha versão é revista e atualizada, mas você pode acompanhar na sua versão sem problema nenhum. 1 Pedro 2, do 9 ao 12. Diz assim o nosso texto: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Só até aqui, essa é a leitura da palavra do Senhor. Por que milhões de evangélicos estão abandonando as suas igrejas? Estatísticas preocupam cada vez mais as pessoas que se empenham em estudar esse fenômeno de abandono das igrejas, sobretudo das igrejas tradicionais. Há matérias que vão falar sobre os jovens que se denominam sem religião. Outros são denominados de desigrejados, que cresce o número cada vez mais. No Brasil, atualmente, há aproximadamente, segundo alguns estudos, 10 milhões daqueles que são chamados de desigrejados. São pessoas que professam sua fé evangélica, que vão dizer que creem em Jesus, mas não tem nenhum vínculo com a comunidade local. E veja, isso o acelerou a partir da pandemia. Eu não acredito que a pandemia ela foi a causa do abandono das igrejas tradicionais. Eu acredito que a pandemia foi a catalisadora, a aceleradora desse processo que já vinha acontecendo paulatinamente ao decorrer dos anos. Esse grupo de pessoas desconectadas da igreja não é um grupo homogêneo. Eles não pensam as mesmas coisas. Eu acredito que ele é formado por pelo menos 3 perfis de pessoas. 3 perfis de pessoas que se dizem evangélicos, mas que por algum motivo não têm vínculo formal ou frequência numa igreja. Primeiro nós temos o perfil do espectador. Essas pessoas acompanham apenas pela internet, mesmo podendo vir à igreja. Possuem recursos, possuem disponibilidade, possuem meios de transporte, mas não possuem vontade. E é por isso que não frequentam a igreja. No fim, elas só são espectadoras. Nós também temos o perfil ocasional. Esse segundo perfil, ele é composto por pessoas que aparecem na igreja nas datas comemorativas. Quando vai muito na igreja, é aquela pessoa que aparece no dia da Santa Ceia para bater cartão, sabe? Parece que nem mora na mesma cidade, mas no domingo da ceia aparece. Esse é o ocasional. Eles enxergam a igreja como um bom lugar para frequentar, ocasionalmente. É um bom lugar para ir, caso eu não tenha outro lugar melhor para ir. Então, é por isso que
O nome deles pode estar no rol de membros, mas o coração deles está fora do convívio. O terceiro perfil é o perfil afastado. Essas pessoas podem ter frequentado um dia a igreja, mas hoje não mais. Em alguns casos, essas pessoas foram liderança, engajadas, trabalhadoras, mas agora estão enfraquecidas. Alguns destes que estão afastados cresceram na igreja, mas agora se aventuram no mundo. Eles não querem ouvir falar de igreja, mas por outro lado, por algum motivo não conseguem esquecê-la. Por que há esse desencanto com a igreja? Porque parece que, por alguns aspectos, nós temos um número de pessoas que estão desencantadas, frustradas, entristecidas, sobretudo com as igrejas tradicionais. Há um tempo, eu li um livro que se chama Por que Amamos a Igreja? Esse livro, ele apresenta 4 razões comuns pelas quais as pessoas se desiludem, se desanimam com a igreja. A primeira razão é a razão missiológica, que tem a ver com a missão da igreja. Essas pessoas que argumentam que têm a razão missiológica vão dizer que a igreja perdeu seu impacto social, seu engajamento. Eles vão defender que a igreja se transformou num gueto, sem relevância para o mundo e sem compromisso com o meio. E já que a igreja perdeu sua relevância, eu deixo de frequentá-la. Eu estou desencantado com ela. Estou entristecido com ela. A segunda razão pelo desencantamento com a igreja é a razão histórica. Estes que defendem essa razão histórica vão dizer que a igreja é culpada de atrocidades ao longo da história, abusos. E frequentemente a igreja, historicamente falando, assumiu posturas complicadas, que hoje nós ficaríamos assustados. Ela já apoiou pautas desumanas e foi palco de escândalos e abusos. Já a terceira razão é a razão teológica. Estes que defendem a razão teológica dizem 2 coisas. A primeira é que a igreja não é instituição. A igreja são as pessoas. Porque a organização é coisa do homem, mas a igreja é espiritual, é coisa de Deus. Então eu não preciso frequentar uma igreja institucionalizada. Eu não preciso ir no local para adorar. Eu não preciso fazer parte do coral. Eu não preciso batizar as minhas crianças. Nada disso. Por quê? A igreja são as pessoas, a instituição é dos homens. Ainda dentro da razão teológica, as pessoas vão argumentar que a igreja é composta apenas pelo relacionamento dessas pessoas. Mas não precisa de pregação, não precisa de liderança, não precisa dos sacramentos e, claro, não precisa de disciplina. Em resumo, as pessoas que defendem a razão teológica dizem que a igreja não precisa de CNPJ, não precisa de liderança nem hierarquia. E veja, cada vez mais há mais gente que pensa desse jeito. No Brasil, estes fazem canal de YouTube, se tornam influenciadores na internet e ganham muitos seguidores, convencendo muitas pessoas que não tem motivo para você estar aqui. Por fim, nós temos aqueles que têm razão pessoal para se desencantarem com a igreja. São pessoas que não gostam de ir à igreja por causa da música, porque não vão com a cara de fulano, porque o pastor falou algo que elas não gostaram, porque as pessoas fazem muita panelinha, porque tem muita gente hipócrita, porque as pessoas só amam da boca para fora, e porque as coisas não são feitas do jeito que gostaria. Veja, são 4 razões, são diferentes, ditas por pessoas diferentes. Mas o que essas 4 razões, esses 4 motivos de desencantamento com a igreja têm em comum? Me parece que essas pessoas amaram a igreja apenas quando elas lhe serviu ou atendeu às suas expectativas. É como se dissessem: a igreja que eu sonhei não é a igreja que eu tenho diante de mim. No fundo, a importância da igreja acaba dependendo
do modo como eu a enxergo. E talvez você diga: graças a Deus, pastor, nossa igreja aqui, nessa cidade, não tem esse problema. Uma bênção, bênção demais. Tem sido bênção para mim, bênção para minha família, bênção para meus filhos, bênção para o meu casamento. E isso é uma das coisas mais deliciosas de um pastor ouvir. Quando alguém chega assim: pastor, esse lugar está me abençoando demais, aprendi demais aqui. Rapaz, quando alguém me fala um negócio desse, eu fico emocionado. Eu não estou brincando, não estou exagerando. Mas, embora essa declaração seja muito boa de ouvir, eu preciso dar um alerta para vocês. Se o nosso encanto pela igreja é medido pelo quanto ela nos abençoa, então basta ela parecer não nos abençoar para nos desencantar. Nesse caso, eu não amo a igreja. Eu amo o que ela pode fazer por mim. É por isso que nós precisamos ajustar a nossa visão da igreja e aprender a amá-la pelo que ela é, pelo que ela faz e pelo que ela vale. Mas eu preciso deixar algo bem claro antes de prosseguirmos. O que eu quero dizer quando eu falo da igreja? Historicamente, os estudiosos, eles dividem a igreja entre igreja visível e igreja invisível. A igreja visível, ela é formada pela igreja local. A invisível é formada pela igreja espiritual. A igreja visível, ela é denominacional e histórica. Tem CNPJ, tem registro, tem templo, tem espaço, tem tudo isso. Agora a igreja invisível, ela não é denominacional e é eterna, espalhada ao longo da história. A igreja visível, ela contém impurezas, imprecisões, pessoas imperfeitas. Agora a igreja invisível não contém impurezas. Porém, quando eu falo igreja, nessa noite, eu estou falando de igreja local. Porque na prática, meus irmãos, eu não consigo distinguir igreja espiritual da igreja local. Sabe por quê? Porque embora a igreja seja mais do que um lugar ou uma instituição, ela também não é menos do que uma instituição. E quem a instituiu foi Jesus. Por isso eu digo sem medo: a igreja está reunida nessa noite, nesse lugar, nesse momento. A igreja, enquanto cantava, adorava o Senhor Jesus. Essa igreja está fazendo aniversário e nós vamos fazer festa. E nós vamos agradecer a Deus, não apenas por causa de 80 anos de um CNPJ ativo, mas por 80 anos de vidas sendo transformadas para a glória de Jesus. E isso nos dá uma excelente oportunidade de recalibrar o nosso amor pela igreja. Primeiro, pelo que ela é. Uma das crises do nosso tempo é uma crise de identidade. Nós crescemos ouvindo que podemos ser quem quisermos, que podemos realizar os nossos sonhos. Nós somos doutrinados a buscar qualquer coisa que nosso coração desejar. Nós ouvimos o tempo inteiro que tudo depende só de nós, então vá realizar seus sonhos. Mas quando se trata da igreja, o texto que lemos não fala isso. O texto não fala que somos nós quem tornamos a igreja algo. O texto fala que Deus é quem diz quem nós somos. É Deus quem diz quem a igreja é. E o texto vai mostrar 4 verdades que identificam a identidade da igreja. A primeira delas: vocês, porém, são geração eleita. Pedro está citando Êxodo 19. É o capítulo que antecede a entrega dos 10 mandamentos. Quando Moisés, juntamente com o povo, aos pés do Monte Sinai, vê um monte fumegante, a glória de Deus se manifestando, e a voz como de trombetas diz: vocês são a geração eleita, povo de propriedade exclusiva, sacerdócio real. Foi aos pés do Monte Sinai onde Deus falou que o povo é geração ou raça eleita, dependendo da tradução. O que significa geração ou raça eleita? Segundo o Novo Testamento, não significa uma nação ou etnia. Não tem a ver com cor, classe social ou laços sanguíneos. Ser geração eleita
Significa que Deus chama pessoas de todas as tribos, povos e raças, que são agora chamados de forasteiros e peregrinos, como nós vimos no versículo 11. A ênfase aqui, é importante considerar isso, não está em quem é escolhido. A ênfase aqui está em quem escolheu. E é por isso que a igreja não é eleita pelo seu valor, nem por suas qualidades. Ela é eleita por causa da misericórdia e do amor do seu Senhor. É por isso que o versículo 10 vai dizer: antes vocês não tinham achado misericórdia, mas agora acharam misericórdia. Então quero que você grave uma coisa no seu coração. Deus não escolheu a igreja por causa dos méritos dela, mas apesar dos seus deméritos. Deixar de amar a igreja é a mesma coisa que dizer que Deus escolheu muito mal. Já pensou em chegar em Deus e falar assim: olha, ó Deus, até que o senhor é bacaninha, viu, mas seu dedo é meio podre. Faz o menor sentido, não é verdade? Deixar de amar a igreja por quem Ele escolheu para compor a igreja é dizer que Deus tem um dedo podre, que Deus escolheu muito mais. Segunda verdade sobre a identidade da igreja continua no versículo 9. Vocês, porém, são sacerdócio real. No Antigo Testamento, os sacerdotes tinham duas prerrogativas principais. Eles tinham livre acesso à presença de Deus, principalmente o sumo sacerdote, porque ele poderia entrar no santo dos santos, dentro do templo. A segunda prerrogativa é que os sacerdotes, eles representavam o povo diante de Deus, ao oferecer sacrifícios. Mas quando Jesus se encarna e morre na cruz, Ele não escolhe mais uma classe exclusiva e especial para ser sacerdotes. Ele faz de todos nós sacerdócio real. Isso nos dá duas coisas, preste atenção. A primeira coisa que sermos sacerdotes de Deus nos dá é um grande privilégio. Nós temos livre acesso à presença de Deus. Você não precisa de cobertura espiritual, tá? De alguém que vai cobrir você. É por isso que a oração do pastor tem tanto valor quanto a sua. Tem gente que acha que a oração do pastor, ela tem mais poder, sabe? Pastor, faz uma oração aí para mim, porque parece que eu sou um pouco mais íntimo de Deus, então tem mais poder, sabe? Ajuntado assim. Mas não, nós não precisamos de cobertura espiritual. Todos nós igualmente temos livre acesso a Deus. Nós não precisamos dos rituais. O último foi feito no sacrifício perfeito da cruz. Nós não precisamos mais do templo. Jesus nos faz templo. Ao completar 80 anos, nós não estamos completando 80 anos dessas paredes. Nós estamos completando 80 anos que Deus faz pessoas como pedras vivas do seu reino na cidade de Rolândia. É por isso que nós temos um grande privilégio, nós temos livre acesso a Deus pelo sangue de Jesus. Mas também temos, em segundo lugar, uma grande responsabilidade. A Bíblia vai dizer que nós somos representantes de Deus, embaixadores de Deus. Somos aqueles responsáveis por levar o conhecimento de Deus ao mundo. Então perceba que a igreja não é apenas a equipe de Cristo. A igreja não é apenas o time de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo, é uma extensão do ministério de Jesus na história. É por isso que a igreja é a única instituição do mundo que representa Jesus. Às vezes representa bem, às vezes representa mal, mas a única representante autorizada é a igreja. É por isso que eu falo sem medo que a igreja é a esperança do mundo. Porque somos nós que temos a missão de representar Deus como seus sacerdotes. Terceira verdade sobre a identidade da igreja continua quando ele diz que nós somos nação santa. Santo significa puro, sem mancha, separado e diferente. Isso é estranho de se dizer. Sabe por quê? Porque eu olho para a igreja e vejo fofoca. Eu olho para a igreja e vejo mentira. Eu olho para a igreja e vejo incoerência. Eu olho para a igreja e vejo traição. Eu olho para a igreja e vejo intriga. Eu olho para a igreja e vejo inveja. Eu olho para a igreja e vejo erros, pecados, até porque eu faço parte da igreja. E é por isso que eu olho para a igreja e vejo que ela está feia.
Está feia, está manchada. E é por isso que eu não preciso da igreja. Só tem hipócrita. Quando eu mais precisei, ninguém veio ao meu encontro. Você nunca olhou para a igreja e disse: ela está feia? Mas a Bíblia está dizendo que Deus olha para a igreja e diz: ela é linda. Sabe por quê? Deus não olha para a igreja através dos atos dela. Deus olha para a igreja através dos atos de Jesus, seu Redentor. Aos olhos de Deus, a igreja é linda porque o sangue de Jesus verteu para santificá-la, separá-la, purificá-la e salvá-la. E nós enxergamos na igreja uma obra em construção. Deus olha para a igreja e vê uma obra consumada. Nós olhamos para a igreja e enxergamos trapos de tecido sujo. Deus olha para a igreja e vê o vestido de noiva, pronto, belo e alvo mais que a neve. É por isso que o Senhor olha para essa igreja e diz: ela está linda. Uma bela moça de 80 anos. Linda. A terceira e quarta verdade sobre a identidade da igreja está no versículo 9 e 10, quando Pedro diz: vocês, porém, são povo de propriedade exclusiva de Deus. Antes, vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Vocês percebem a repetição? Povo de Deus, povo de propriedade exclusiva de Deus. Qual que é a ideia aqui? A ideia é o seguinte: olha, Deus não é dono de todo o universo? É ou não é? Mas mesmo sendo dono de todo o universo, Ele tem o seu tesouro particular. Entende? Imagine que você tem um terreno. Você é dono do terreno inteiro. Mas aí naquele terreno você constrói uma casa. E aquela casa é seu espaço especial, pessoal, onde você gasta tempo, onde você ama estar. O terreno todo é seu. Não sei quantos hectares. Mas é na casa que você gosta de ficar. É mais ou menos essa a ideia do texto. Nós somos o tesouro pessoal de Deus. Isso significa que a igreja é alvo especial do zelo e amor de Deus. Aos olhos do mundo, a igreja não vale nada, mas aos olhos de Deus, a igreja vale tudo. Vale o sacrifício do seu filho. E há uma relação indissociável, indissolúvel entre Deus e a sua igreja. Em Atos 9, por exemplo, aparece Saulo perseguindo a igreja, até que ele vê uma luz, e nessa luz dizia para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Como assim Saulo perseguia Jesus que apareceu para ele na luz? Saulo estava matando os crentes. Saulo estava castigando a igreja. E como assim perseguir Jesus? Sabe por quê? Perseguir a igreja de Jesus é a mesma coisa que perseguir o Jesus da igreja. Nós estamos entranhamente ligados, relacionados ao nosso Redentor. Porque a igreja é tesouro pessoal de Deus. E é por isso que nós devemos amá-la. Mas nós também devemos amá-la pelo que ela faz. E olha, quando o assunto é o que a igreja deveria fazer, nós temos muitas opiniões. Muitas opiniões. Não faz muito tempo, eu li um excelente livro que se chama A Igreja Missional da Bíblia. E nesse livro nós temos várias imagens distorcidas da igreja. Em outras palavras, o livro apresenta várias coisas que as igrejas fazem, mas que na verdade são imagens distorcidas. Tem gente que vê a igreja, por exemplo, como sendo uma praça de alimentação. Ou seja, a igreja serve para oferecer serviços e bens aos clientes. E desconhecidos. Sabe quando você vai na praça de alimentação? Aí você pega seu lanche, você procura assim, está lotado, sabe? E aí você quer sentar, você não quer comer em pé. Aí você chega numa mesa que já tem gente. Posso sentar do seu lado? Aí você vai lá, senta do lado. Comem calados, um do lado do outro. Depois um levanta e segue o seu caminho. Tem gente que acha que a igreja é assim. Você entra e sai, sem se relacionar, sem conhecer ninguém. Vocês só dividem o mesmo serviço e bens aos clientes.
Quer ouvir uma boa música? Um soprano arrebatador? Ouvir uma palavra de inspiração? Mas é isso, gente. Deus abençoe e até semana que vem. Praça de alimentação. Não é isso que é a igreja. Não é isso que a igreja faz. A segunda ideia equivocada sobre o que a igreja faz é pessoas que enxergam a igreja como um clube. Ou seja, ela existe para atender necessidades de um grupo que se une em torno dos mesmos interesses. É por isso que tem gente que chega na igreja e aí, quando não encontra alguém que tenha os mesmos interesses, que lê os mesmos livros, que gosta das mesmas músicas ou que tem a mesma faixa etária, o que a pessoa faz? Vai embora. Aí você encontra a pessoa depois, onde é que você estava? Não, eu fui lá, porque naquela igreja tem mais jovens. Aquela igreja tem mais adolescentes. Aquela igreja tem mais crianças. Aquela igreja tem mais coral. Aquela igreja tem mais louvor. Aquela igreja tem mais tecnologia. Aquela igreja tem mais programações. Percebe o que está em jogo aqui? Está em jogo as minhas afinidades, o que eu gosto. Aquela igreja tem clube do livro. Aquela igreja tem pequenos grupos. Percebe que o que está em jogo aqui é que eu enxergo a igreja como um grupo que se une em torno dos mesmos interesses. E se não tem ninguém que é parecido comigo, o que eu faço? Eu vou embora. Obviamente, essa é uma visão equivocada do que é a igreja. Frequentemente, Deus faz questão de unir gente divergente debaixo da mesma igreja, para ensinar essas pessoas que não há divergência que se sustente debaixo de Jesus. Igreja não é clube. Não está aqui para que você satisfaça os seus interesses, mas para que cumpra a missão de Jesus. Outra ideia equivocada da igreja é gente que enxerga a igreja como corporação. Ou seja, eficiência e crescimento são critérios de sucesso. Tem pessoas que ficam na igreja que tem a melhor performance. Só profissional na música, só pregador, Hernandes Dias Lopes para cima, sabe? Só profissional, tá entendendo? Porque ela está onde a performance está. Se a igreja não é muito eficiente, se acontece uma falhinha ou outra, ela já desanima. Eu vou procurar um lugar onde não aconteça isso. Sabe por quê? Eu tenho certeza que você já falou, você que é pai aqui já deve ter falado, você tem que andar com gente melhor do que você, não é? Frequentemente Deus nos chama para andar com gente que é pior do que a gente. Porque nós não somos medidos pela nossa performance. Nós somos unidos pelo nosso Senhor. Ele sim tem a performance suficientemente poderosa para nos trazer redenção, não você. Outra ideia equivocada acerca da igreja é pessoas que enxergam a igreja como teatro. Ou seja, ela está ali para oferecer um bom evento para espectadores passivos. Você está aqui para assistir. Você está aqui para ter uma experiência. Você está aqui para se inspirar. Você está aqui para se emocionar. Você está aqui para ter bons insights. Você está aqui para aprender boas coisas. Você está aqui para sair com boas indicações de livro. Mas é só isso. É um evento. Se aparecer um outro evento melhor, a gente vai. Obviamente, não é isso que é uma igreja. E por fim, tem gente que enxerga a igreja como ONG. Ou seja, existe para campanhas assistencialistas e somente isso é a missão da igreja. Olha só, todas estas imagens da igreja são distorcidas. Sabe por quê? Porque o que importa não é a expectativa que temos acerca da igreja. O que importa é o que Deus diz que a igreja tem que fazer. Para que existe igreja? O texto vai dizer, a finalidade da igreja é proclamar, vamos ler todos juntos? A fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É por isso que eu cito um amigo que diz, se tem música e não tem evangelho, é show, não igreja. Se tem ação social e não tem evangelho, é ONG, não igreja. Se tem um ambiente agradável e não tem evangelho, é clube, não igreja. Porque o chamado da igreja é proclamar as virtudes do evangelho. Muitas instituições, meus irmãos,
no mundo podem servir, ensinar, contribuir, entreter, alimentar, vestir, e não tem nada de errado com isso, tá? Não tem nada de errado com isso. Mas somente a igreja é coluna e baluarte da verdade. E o que vai impactar essa cidade e o mundo não é o poder político, não é o poder tecnológico, não é o poder científico, não é o poder financeiro. O único poder que vai impactar o mundo é o poder da pregação do evangelho, e isso somente a igreja pode fazer. Proclamar. Mas você me pergunta, só isso? Bem, já é bastante coisa, mas não é só isso que a igreja faz, tá? Além de proclamar, de pregar, a igreja deve testemunhar e viver o que prega. Versículo 12 diz: tendo conduta exemplar no meio dos gentios. Gentios são as pessoas que não faziam parte dos judeus. Para que quando eles, os gentios, os acusarem de malfeitores, observando as boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Então veja, se de um lado nós temos aquelas pessoas que dizem assim, a igreja existe só para a obra social, nós também temos aquelas pessoas que dizem a igreja existe só para pregação. O texto vai dizer que a igreja existe para pregação, proclamação, mas também testemunho, para também serviço. Agora nós temos um perigo aqui, sabe por quê? Nós também temos aquelas pessoas que dizem assim, olha, prega o evangelho se necessário, use palavras. Algumas pessoas aqui provavelmente já ouviram essa frase, prega o evangelho, se necessário, use palavras. Ou seja, só testemunha, tá bom? Se você só testemunhar, tá bom demais. Se precisar, você fala alguma coisa. Mas olha só, eu tenho dificuldades com essa frase. Deixa eu apresentar algumas aqui. Primeiro, o testemunho é essencial, mas a Bíblia ordena, prega o evangelho a todo momento. Além disso, o nosso testemunho, meus irmãos, por melhor que seja, não tem o poder de convencer alguém do seu pecado, mas o evangelho tem. Imagine só que você fosse a pessoa que tivesse o melhor testemunho do Estado. Isso significa que as pessoas se converteriam? Não. A pessoa que tem o melhor testemunho que eu conheço é Jesus. E as pessoas se convertiam quando ele pregava. Mas você pode argumentar, mas, pastor, tem gente que também não ajuda, né? Tem gente que dá mau testemunho. E aí o povo não se converte também. Olha só, quanto a isso, eu preciso dizer para você que o mau testemunho da igreja não é o principal motivo das pessoas não crerem em Cristo. O pecado e a cegueira é. É verdade que o mau testemunho prejudica, e muito. Muito mesmo. Mas o motivo pelo qual as pessoas não vêm a Cristo não é por causa do mau testemunho, é por causa da sua própria cegueira e por causa do seu próprio pecado. Eu também preciso considerar que mudanças morais ou mudanças comportamentais nem sempre significam mudança do coração. Se você tem mais de um filho, você sabe. Às vezes você tem um filho que dá mais trabalho, sabe? Sabe aquele filho que testa os seus limites? E aí se você tem uma outra criança que está sendo criada junto, essa outra criança vai vendo o irmão sendo disciplinado. Quase que intuitivamente, essa outra criança começa a pensar, não está dando muito certo para ele, né? Toda hora ele desafia meus pais, toda hora ele é disciplinado, sabe o que eu vou fazer? Vou começar a obedecer. Aí você tem um filho que está lá, testando sua paciência, e tem outro que parece um santinho, e você fala, meu Deus, que criança maravilhosa. Olha só, é um anjinho, nem peca. Não peca? Nesse caso, a criança está sendo obediente não porque respeita você, ela está sendo obediente porque ela tem vantagens, é vantajoso para ela obedecer. O coração dela é tão peludo quanto da outra criança, entendeu? Percebe? O bom comportamento não significa um coração transformado. Meus irmãos,
Descrentes podem demonstrar valores conservadores, que frequentemente são associados ao cristianismo, e mesmo assim continuar sem crer em Jesus. É por isso que só bom comportamento não basta. E por fim, nenhum apóstolo ou evangelista bíblico usou apenas a vida para pregar o evangelho. Mesmo em culturas diferentes, os apóstolos, eles testemunhavam e pregavam. Ou seja, as pessoas precisam ouvir que Jesus as ama, pregação. Mas elas também precisam ver que Jesus as ama através da igreja, testemunho. Pregação vem junto com testemunho e vice-versa. Porque muitas organizações no mundo podem tirar o homem da miséria, mas somente a igreja no mundo pode tirar a miséria do homem. Ela faz isso através da pregação e do testemunho. O que eu quero dizer para vocês nessa noite, ao completarem 80 anos, é que 80 anos é pouco, é o começo. A esperança, meus irmãos, quando a igreja testemunha e proclama, vocês vão durar muito mais do que 80, 100, 200 anos, e o nome de Jesus vai ser conhecido e glorificado nesse lugar, até o ponto que esse lugar não vai ser suficiente, e vocês vão ter que alargar as tendas, e vocês vão ter que procurar outros lugares, porque é para isso que a igreja foi chamada, para fazer isso, e você devia amá-la por isso. Além disso, você também deve amar a igreja pelo que ela vale. Versículo 10 e 11 dizem: antes vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Amados, peço a vocês, como peregrinos e forasteiros que são, que se abstenham das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma. Veja bem, nós não somos apenas escolhidos, nós somos amados. Nós não somos apenas objetos da escolha de Deus, nós somos alvos do cuidado e da misericórdia de Deus. Deus salvou a igreja, e Ele fez isso pagando um preço altíssimo, um preço de sangue. O próprio Pedro já havia dito anteriormente, vamos ler todos juntos? Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Jesus. Por isso, meus irmãos, eu preciso dizer para vocês, Jesus ama a igreja pela qual Ele se entregou, a igreja pela qual Ele se humilhou, a igreja pela qual Ele sofreu, a igreja pela qual Ele foi crucificado, sepultado, e a igreja pela qual Ele ressuscitou. Cristo pagou muito caro por algo que eu e você não podemos desprezar. A igreja é preciosa e valiosa aos olhos do Senhor. É verdade, a igreja tem seus problemas, mas Deus é misericordioso com a igreja, e nós deveríamos ter misericórdia dela também. Às vezes nós somos muito mais misericordiosos e tolerantes com as pessoas de fora, mas não com as de dentro. Às vezes nós temos muito mais piedade com pessoas que estão distantes, mas não os que estão perto. Às vezes nós tratamos desconhecidos com toda educação e cordialidade, mas os conhecidos e familiares nós tratamos como bicho. Ou às vezes pior do que bicho, né? Tem bicho que está melhor do que a gente, não é? Mas apesar dos problemas, o Deus Santo ama a igreja pecadora. E se não amamos a igreja por ela ser pecadora, estamos inconscientemente achando que somos mais santos do que Deus. Se Ele que é o santo, santo, santo ama, quem é você para não amá-la também? E dizer que ama Cristo, mas desprezar a igreja, é dizer para Jesus que ele ama muito mal. Então por que Ele deveria amar você? A única resposta, meus irmãos,
Não é que Jesus ama mal, é que Jesus ama mesmo. Ele te ama. Ele me ama. E se Ele me ama, eu vou amar a igreja que Ele ama também. Eu não quero convidar vocês para comer um bolo. Comer bolo é fácil. Eu quero convidar vocês para que os olhos brilhem por essa comunidade. Para que o coração inflame pelos trabalhos dessa igreja. Para que as mãos calejem ao servir seus irmãos. Para que os joelhos se desgastem ao interceder pelos seus. Por isso, detestar a igreja é desprezar o Salvador da igreja. Odiar a igreja é uma afronta ao noivo da igreja. Já pensou? Você tem um amigo? Eu tenho amigos de infância, praticamente. Já pensou eu chegar num amigo e falar assim: rapaz, eu gosto de você demais. A gente se conhece desde os 14 anos de idade. Desde então nós somos parceiros. Na minha formatura você estava, na sua formatura eu estava. Nos momentos mais difíceis da sua vida eu estava junto. E nos momentos mais difíceis da minha vida, você estava junto. Você é um irmão, você é um parceiro. Uma das maiores alegrias é eu encontrar você. Uma das minhas maiores delícias é ouvir os seus conselhos. Você é um amigo verdadeiro. Você é demais. Você é a expressão de Deus na minha vida. Rapaz, que maravilha é caminhar ao seu lado. Eu só não aguento sua esposa. E digo mais, rapaz, quando eu olho para sua esposa de longe assim, meu estômago embrulha, dá vontade de ir para casa. Se eu sei que ela está na rua, eu me tranco no quarto, fico chorando em pose fetal. Quando ela chega e abre a boca, parece que é uma caatinga, eu faço cara assim, ó, de feia, sabe? Rapaz, vou dizer uma coisa, você é uma maravilha, mas sua esposa é uma desgraça. Tem gente feia, mas sua esposa, eu vou te contar, ela se superou, viu? Tá de parabéns. Tem algum concurso de feiura? Ela ganhou, certeza. Eu não sei como é que você, um cara tão bacana como você, está perto de uma mulher daquela. Essa mulher só te puxa para baixo. Abandona essa mulher, foge para os montes, faz um mês de jejum, pelo amor de Deus, não sei como é que você aguenta. Eu te ajudo, pago passagem. Tem até um telefone aqui, de uns caras que conseguem sumir com ela, se você quiser uma solução mais definitiva. Sou teu amigo, ninguém vai te falar isso, estou te falando. Já pensou? Estranho, né? Se amar a pessoa de todo o coração e falar esse tipo de coisa da esposa dele. É a mesma coisa que a gente faz com a igreja. A gente diz para Jesus: te amo de todo o coração, levanta a mão, chora. Mas na igreja tem línguas ácidas para criticar e mãos retraídas para ajudar. Na igreja você gostaria que todos lavassem seus pés, mas você não está disposto a lavar os pés de ninguém. Na igreja você quer todos os serviços do bom e do melhor, mas você nunca contribui. Você diz que ama Jesus, mas odeia quem Jesus ama. Você entendeu a gravidade disso, né? Ao completar 80 anos, eu estou dizendo: não ame de forma protocolar, ame de verdade. Está na hora de nós arrancarmos as nossas máscaras da hipocrisia, para que os nossos ajuntamentos não sejam um baile de rebeldia. Está na hora de nós arregaçarmos as mangas, pegarmos a toalha e nos agacharmos para lavar os pés uns dos outros. Está na hora de nós olharmos muito mais para aquilo que nós podemos oferecer e servir do que aquilo que nos falta. Está na hora de nós calarmos as nossas bocas e, ao invés de reclamar, só abrir a boca para louvar e adorar e agradecer. Está na hora de nós crescermos e pararmos de agir como crianças mimadas e como crentes maduros, que aqueles que, por causa de Jesus, amam quem Jesus ama. E ama por quê? Pelo que a igreja é, pelo que a igreja faz e pelo que a igreja vale. Olha só, hoje é um dia especial para falar da igreja. Não apenas porque celebramos 80 anos, mas porque falar da igreja é falar do seu povo. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã. Você é amado
porque Jesus foi rejeitado na cruz. Você pode ter uma vida nova porque Ele entregou sua vida na cruz. Você é valioso porque Cristo se fez pobre para enriquecer gratuitamente seu povo. Nós não estamos apenas comemorando um aniversário, nós estamos celebrando a obra de Jesus. Jesus é o cabeça da igreja e nós somos seu corpo. Ele é o noivo da igreja e nós somos sua noiva. Ele é o amado da igreja e nós somos sua conquista. E quando Jesus voltar, quando Ele retornar, nós faremos uma festa maior ainda, porque a obra da igreja estará completa. Nós nos alegraremos eternamente nas bodas do Cordeiro. A igreja vai estar toda reunida. Corais angelicais serão acompanhados com o coral da igreja. E enfim, nós olharemos para a igreja e veremos a igreja que tanto sonhamos. Porque a obra do nosso Redentor e Salvador vai estar completa. Até lá, ame a igreja, sirva a igreja, porque a igreja que hoje é rejeitada, na eternidade será admirada para a glória de Deus. Quero convidar você a orar, e orar em gratidão, e orar para que Deus continue abençoando essa comunidade e essa igreja. Pai bondoso, nós te adoramos por tudo que o Senhor tem feito e pelo que o Senhor já fez ao longo desses 80 anos. Nós não comemoramos apenas a organização dessa comunidade, nós comemoramos os frutos da obra redentora de Jesus nessa cidade. Nós não nos alegramos porque nós fizemos muito ou fazemos muito, nós nos alegramos porque o Senhor fez tudo. Nós não nos alegramos, Deus, porque nós observamos o fruto das nossas mãos apenas, mas nós nos alegramos porque percebemos o fruto da obra e das mãos do Senhor. Então hoje, Deus, enche o nosso coração de gratidão. Nós te adoramos porque até aqui nos sustentou e nos abençoou o Senhor. E pedimos, Deus, que o Senhor use os crentes dessa comunidade, os homens, as mulheres, as crianças, os idosos, todos eles, para proclamarem e testemunhar da verdade do Senhor, para que os joelhos se dobrem, os corações se quebrantem e toda a boca confesse que só Jesus é digno de ser adorado, só Jesus é digno de ser louvado, só Jesus é a razão da nossa vida, só Jesus é o motivo dessa igreja, e que ao longo das décadas ela continue firme na tua palavra, com um povo generoso, amoroso, um povo que é a semelhança do seu mestre, um povo da bacia e da toalha, mas um povo que anseia pelo retorno, pelo reencontro e pela consumação da obra do Cordeiro. E nas bodas do Cordeiro nós celebraremos, Deus, nós nos alegraremos plenamente. Até lá, Senhor, dá-nos alegria e gratidão e enche o nosso coração de festa nessa noite, no nome de Jesus. Amém.